Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início agora ao nosso próximo painel. Por que o Brasil continua tão desigual? Cultura, riqueza e reforma tributária. Esse painel ele vai investigar se o Brasil está politicamente preparado para tributar renda e heranças, ou se a cultura de privilégio das elites continuará limitando mudanças redistributivas profundas. Cruzando a lógica, então, da reforma tributária com a antropologia do poder, esse painel vai questionar se a eficiência técnica é capaz de romper as barreiras históricas da nossa desigualdade. Para isso, temos a honra de receber Bernard Api. Bernard, economista e ex-secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, sendo um dos principais arquitetos do novo sistema tributário brasileiro. Com a trajetória que inclui a direção do Centro de Cidadania Fiscal e a presidência do Conselho de Administração do Banco do Brasil, é uma das vozes mais influentes no debate sobre política fiscal e crescimento econômico no país. Também está conosco Michel Conforado. Michel, antropólogo e doutor em antropologia do consumo, reconhecido por sua análise sobre comportamento, inovação e cultura no Brasil, sócio fundador da Consumoteca, colunista da CBN e do jornal o Globo, e autor do best-seller Coisa de Rico, que investiga, então, os impactos de como os novos padrões de consumo afetam a sociedade contemporânea. A conversa será moderada por André Menezes. André é ex-aluno de Harvard e atualmente Community Culture and Wellbeing Officer da Brasil Conference. Por favor, a palavra é de vocês. Obrigado, Clarice. Bom dia a todos. Bom, primeiro dizer que é uma grande honra estar aqui, ao lado do Bernard e do Michel. É um grande privilégio estar aqui e moderar esse bate-papo. Bom, vamos começar. Vou começar aqui com o Michel. Michel, eu li o seu livro, acho que pelo menos umas 2 vezes, o livro Coisa de Rico. Pena que eu não ganho por leitura. Exato. E quem não leu ainda, indico super. Michel, no seu livro, você faz um mergulho profundo de cabeça na elite brasileira. E aí você mostra que esse grupo, que o consumo e a riqueza não são apenas sobre ter dinheiro, né? Mas que é sobre criar uma distância simbólica em relação ao resto da sociedade. Então, para a gente abrir esse papo, como essa cultura de distinção, essa necessidade que a elite tem de se sentir diferente e apartada do resto do Brasil real, atua como uma barreira invisível para a gente poder discutir desigualdade. E você acha que é possível a gente pactuar uma reforma que busca justiça social quando a nossa elite sequer se sente parte do Brasil real? Boa. Primeiro, queria agradecer imensamente aqui ao convite de toda a comissão do BC. Eu fiquei extremamente honrado quando fui convidado. E segundo, que eu estou bem confortável, porque é difícil falar para rico. Como não tem nenhum rico aqui, né? Eu estou muito tranquilo, então vou ter uma conversa bem franca com vocês. O ponto base da estrutura do meu livro, que eu acho que revela um pouco do que a sociedade brasileira é que eu parto do pressuposto que, ao contrário do que parece, no Brasil você não precisa ter dinheiro para ser rico. Inclusive, quem tem dinheiro no Brasil não se acha rico. O dinheiro ele é só um dos elementos fundamentais da invenção dessa percepção do que é a riqueza. Porque depois que você tem dinheiro, você precisa batalhar fortemente para convencer os outros do dinheiro que tem. E como o dinheiro é um tema proibido na sociedade brasileira, você não pode falar sobre dinheiro de forma alguma, ao contrário dos americanos. Você pega um Uber para voltar para casa, você pode perguntar tranquilamente quanto você faz por ano. No Brasil, esse é assunto proibido. A gente super investe nesses códigos de uma forma que os americanos não precisam, para poder mostrar para os outros, sem dizer o quanto dinheiro a gente tem. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso investindo fortemente na construção de muros e barreiras. E é desse ponto de vista simbólico que vai se construir, basicamente, o principal entrave do desenvolvimento do Brasil, que é o conforto que a gente tem com as desigualdades. Nós, todos nós, ricos ou não, bem-nascidos ou não, herdeiros ou não, batalhamos fortemente para se aproximar daqueles que a gente acha que são melhores do que a gente,
e se afastar de maneira radical daqueles que a gente acha que são piores do que a gente. Nós todos. Ao ponto da gente ter desenvolvido aquilo que eu chamo da sociedade da pulseirinha, né? Todos nós aqui estamos preocupados em alguma medida qual é a pulseirinha que a gente vai ganhar. A pulseirinha do VIP do carnaval, a pulseirinha da fila da prioridade, seja lá qual for, né? Pode ser garantida pela lei ou as outras que a gente vai inventando. E o que esse é o dilema? Esse é o dilema porque quando a gente olha para o sistema tributário brasileiro, ele não só revela, né, um jeito brasileiro de pensar impostos, mas ele ajuda a sociedade brasileira a se manter como ela é. Então, o sistema social brasileiro, o sistema tributário brasileiro, age fortemente para manter as distâncias, né? E manter as pessoas nos lugares que a gente acha que elas deveriam estar. E esse é um entrave que a sociedade precisa conquistar. E aí, já para debater, e aí, para já a gente avançar numa questão que eu acho que é fundamental na cultura brasileira, boa parte do nosso sabor ou do nosso gosto por essas fronteiras está balizado na cultura, mas cultura é história. E o período escravocrata que a gente foi obrigado a enfrentar dentro da sociedade brasileira deu para a gente uma percepção que é radical na forma como a gente pensa a realidade, que é a ideia de que tem gente que é igual a gente e tem gente que é outro tipo de gente. Então, a esses que são outro tipo de gente, a gente oferece nada, e aqueles que são muito parecidos com a gente quer tudo, né? E os que são melhores que a gente tem certeza que virará gente parecida com eles. Então, isso bagunça a nossa percepção de legitimidade no sistema tributário, a nossa percepção de quem merece ser taxado ou não, a nossa percepção, inclusive, de quem é o alvo dos impostos, né? E isso complica, né, todo o processo de invenção do que é o Brasil e do Brasil do futuro, né? E que bom que a gente está aqui discutindo isso. Obrigado. Bernard, e aí falando um pouco sobre, então, a reforma do consumo. Eu entendo que a reforma do consumo aprovada pelo Congresso é a maior reforma aprovada desde a nossa redemocratização. E eu queria ouvir um pouco de você sobre a importância desse feito e qual que é o real impacto distributivo que a reforma vai ter na economia do Brasil. Bom, a reforma do consumo no Brasil, vamos falar dela agora, depois a gente fala de renda, patrimônio, de política pública, que é algo que ixi, tá meio falhando aqui, tá indo e voltando. Bom, a reforma do consumo, na verdade, ela é, na verdade, a correção de uma distorção que a gente sabe que tem no Brasil há décadas. O Brasil tem um sistema extremamente disfuncional de tributação da produção, comercialização de bens e serviços. O mundo sabe como fazer isso, através de um bom imposto sobre valor adicionado. 170 países do mundo têm IVA, todos os países relevantes do mundo têm IVA, menos os Estados Unidos, é o único país que só tem um imposto sobre vendas a varejo, o sales tax, que é muito menos eficiente que o IVA, diga-se de passagem. E o Brasil tem um sistema que a gente vem discutindo de mudar ele pelo menos desde a Constituinte. Desde 1988, pelo menos, a gente vem discutindo sem sucesso. Sem sucesso, por quê? Porque o sistema atual, ele é um sistema fragmentado, então o Estado tributa a circulação de mercadoria e alguns serviços de comunicação e transporte, município tributa serviços que estão numa lista lá, que estão numa lei complementar, a União tributa a receita das empresas através de PIS/COFINS, num sistema cumulativo, no outro não cumulativo, e ainda tem um imposto sobre produtos industrializados, que é federal também. E a base totalmente fragmentada e com 3 esferas da federação gerindo esse sistema tributário. União, Estados e municípios cobram tributos sobre produção e consumo de bens e serviços. O bom IVA, ele tem uma base uniforme, uma base ampla de incidência. Ele não diferencia o que é mercadoria e serviço, até porque no mundo moderno é cada vez mais difícil diferenciar o que é isso. Tá certo? Hoje a gente compra um carro, daqui a alguns anos eu vou, sei lá, pagar pelo uso de um carro autônomo que vai me pegar em casa e me deixar. Porque a tributação tem que ser diferente num caso e no outro. No caso do Brasil, por exemplo, aluguel de automóvel não paga nem ICMS nem ISS, porque é uma área cinzenta que não cabe nenhum dos 2 tributos e ele não tributa. Tá certo? Então, tem uma base fragmentada de incidência. Um bom IVA é tributado no destino, quer dizer, operações entre jurisdições, pode ser países, estados, o imposto pertence à jurisdição de destino.
No Brasil, a gente tem um sistema que tanto o ICMS, ele é cobrado num sistema misto, parte na origem, parte no destino, mas nas operações entre estados, maior parte na origem. E no ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o grosso das incidências é na origem. Faz, por exemplo, que você tenha, por exemplo, uma empresa de streaming que presta serviço no Brasil inteiro, um único município do país fica com toda a receita de ISS sobre essa receita, sobre essa empresa de streaming. Só para dar uma ideia de como, obviamente, dá um monte de benefício para essa empresa ir para lá, menor alíquota, claro, óbvio, isso é o que acontece. Aí, um bom IVA, ele tem não cumulatividade plena, é um sistema não cumulativo. Tudo que eu vendo tem débito, o imposto incide, tudo que incide, todo imposto foi cobrado naquilo que eu utilizei na atividade produtiva, eu recupero o crédito e pago a diferença entre o ovo. Isso é a tributação do valor adicionado. E o crédito é integral. Isso é super importante para você não distorcer a forma de organizar a economia. O que acontece no Brasil? A gente, na verdade, tem uma série, tem tributos totalmente cumulativos, como esse ISS, o Imposto sobre Serviço, que é 100% cumulativo, incide, não dá crédito para ninguém. Tem um monte de falha na recuperação de crédito do ICMS, do PIS/COFINS não cumulativo. Funciona tudo ao contrário do que deve ser. Qual é a consequência disso? A consequência disso é uma organização extremamente ineficiente da economia. A gente tem um problema de complexidade, por conta, sobretudo, do ICMS, mas dos outros tributos também. O Brasil hoje tem o sistema de tributos sobre produção e consumo de bens e serviços mais complexo do mundo, com certeza. A Índia tinha até algum tempo atrás, agora já melhorou. A gente tem, na verdade, a gente acaba, um bom IVA, você desonera exportações com alíquota zero e desonera investimentos, geralmente tributando e dando crédito integral imediato. No Brasil, por conta desse imposto que eu cobro ao longo da cadeia e mais outras falhas do sistema, eu tributo exportação, tributo investimento, isso tira o potencial de crescimento do país. E por conta de todo o desenho, todas as coisas, eu tenho um monte de problemas na organização da produção. Eu tenho uma organização extremamente ineficiente da produção no Brasil por falhas no sistema tributário, e essa organização ineficiente da produção reduz a produtividade do país. Quando a gente soma tudo, a gente consegue quantificar bem econometricamente o segundo desses efeitos, a tributação de investimento e exportação. Quando a gente soma tudo, esse daí dá de 4 a 6 pontos a menos de PIB potencial no Brasil por conta desse efeito. Mas quando a gente soma tudo, muito provavelmente é mais de 10 pontos percentuais. Tem estudo que chega a mostrar 20 pontos percentuais de queda do PIB potencial no Brasil por conta dessas distorções no sistema tributário. Mas certamente mais de 10 é bem provável quando eu considero todos os efeitos. Então a reforma tributária do consumo é uma reforma para aumentar a produtividade. Mas ela era muito complexa. E o que foi feito é muito complexo, por quê? Porque ela mexe em preço relativo de todos os setores da economia e ela mexe na distribuição de receita entre todos os estados e municípios. Quando eu adoto um sistema de base ampla, não cumulatividade plena, tributação no destino, isso acaba tendo. E o bom IVA ideal é os melhores IVAs do mundo ter uma única alíquota só, uma única alíquota para tudo. Os mais modernos têm uma alíquota positiva, em alguns casos de isenção, alíquota zero, mas só uma alíquota positiva. Esse é o ideal. Se você adotasse um sistema desses, era um impacto brutal na forma de organização. Isso sempre dificultou muito a aprovação da reforma. Essa reforma que foi aprovada agora, ela foi desenhada exatamente para tentar mitigar as resistências que levaram a inviabilizar a aprovação da reforma que vem se tentando no Brasil nos últimos 35 anos. Um outro fator, Michel, então, a reforma do consumo em si ela é uma reforma predominantemente de produtividade. A agenda de produtividade do Brasil é monumental, pessoal. A produtividade per capita por trabalhador do Brasil está entre 20% e 25% da do trabalhador americano, para a gente ter uma ideia. Fala assim, se for 25%, eu vou aumentar 20% que seja, agora ainda vai ser 30%. Ainda tem um trabalho enorme para fazer para a gente poder convergir na área de educação, na área, sobretudo, a educação é fundamental, mas uma área enorme aí para a gente poder avançar. Ela tem, em princípio, então, ela não é uma reforma focada, sobretudo, na parte distributiva, mas ela tem efeitos distributivos positivos, sobretudo porque na reforma do Brasil foi incluída uma coisa que a gente está chamando de cashback. O nome técnico é isenção personalizada, mas cashback as pessoas entendem melhor, que é a devolução do imposto arrecadado, de uma parte do imposto arrecadado para as famílias de baixa renda. Então, todas as famílias que estão no cadastro único, com renda até meio salário mínimo per capita, vão receber uma devolução geral de 20% do imposto, e em alguns casos 100% do imposto federal.
Bom, é isso. Este é o objetivo da reforma tributária. Do ponto de vista distributivo, então, tem essa questão do cashback. O ideal, quando tramitou pelo Congresso, acabou saindo uma reforma com um monte de exceções, de alíquotas reduzidas, etc. e tal, porque isso é da política, tá certo? É o que aconteceu. Então, tem lá uma cesta básica, que é um jeito muito ineficiente de fazer política distributiva. Porque, em termos absolutos, em termos relativos, o pobre gasta mais com cesta básica que o rico, mas, em termos absolutos, a família rica gasta mais que a família pobre. Então, por exemplo, se pegar uma família com mais de 25 salários mínimos de renda por mês, ela gasta 3 vezes mais com cesta básica que uma família até 2 salários mínimos de renda por mês. Então, se eu dissesse o seguinte, eu vou fazer uma política distributiva que eu vou dar 3 vezes mais dinheiro para a família rica que para a família pobre. Vocês vão dizer, essa é uma boa política distributiva? Falar, não, de jeito nenhum. Ah, não, mas vou fazer uma política de gasto tributário, porque é um gasto tributário, que o efeito final é dar 3 vezes mais dinheiro para a família rica que para a família pobre. Essa é uma boa política distributiva? As pessoas acham que é. Tá certo? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente discute política pública, saber do que a gente está falando. Esse modelo de devolver o dinheiro é muito mais eficiente. Ele é muito mais eficiente, mas, na política, às vezes é muito difícil você conseguir dominar racionalmente. Eu acho que a gente vai chegar lá. Só completando aqui, eu vou só falar agora, que é muito assunto, tá? Mas o ideal seria um sistema de um cashback universal, talvez, que pegasse todo mundo. Tipo assim, eu pego os 10% mais pobres da população, devolvo 100% do imposto para ele, boto o limite e devolvo isso para todo mundo. O pessoal mais rico aqui, provavelmente o grosso aqui, o Michel, eu, não sei o quê, aqui a gente gasta a gente consome, a gente não é rico, mas a gente consome de 30, 50 vezes mais do que os 10% mais pobres da população brasileira. Ninguém é, né? A gente consome de 30 a 50 vezes mais. Então a gente estaria dando para a gente 3% de devolução do imposto, que está ok, e 100% para os 10% mais pobres, que estaria ok também, entendeu? Mas não é isso que saiu. Vamos ter possibilidade, tem lá uma previsão de revisão quinquenal. Então, vocês, alunos aí, quem quiser já ir se preparando para ajudar na revisão quinquenal, que a primeira vai ser em 2031, da reforma tributária, será muito bem-vindo o trabalho de vocês. É um bom assunto aí para vocês poderem trabalhar na sua coisa. E tem um outro fator importante, que é o sistema atual hoje é impossível saber quanto está pagando imposto qualquer coisa que está comprando. Com a reforma tributária, isso vai ficar totalmente transparente. O sistema não cumulativo, ele é neutro, ou seja, ele evita distorcer a atividade econômica e ele é transparente. Então, aquilo que aparece na nota fiscal corresponde à soma de tudo que foi pago ao longo da cadeia. E isto vai fazer as pessoas entenderem quanto elas estão pagando de tributo. E é bastante. O brasileiro gasta muito em tributo sobre o consumo. Tem hoje uma lei lá que manda publicar uma carga tributária estimada, mas o número que tem lá é totalmente chutado, não quer dizer absolutamente nada, não tem nada a ver com a carga tributária efetiva. Agora, as pessoas vão saber. Talvez isso gere uma pressão para, olha, vamos tributar menos o consumo, vamos tributar mais a renda, vamos tributar mais o patrimônio. Talvez isso aconteça no Brasil, eu espero que aconteça. Transparência é bom para a política pública. Algumas pessoas vão ficar bravas, pô, estou pagando tudo isso. Não, já paga hoje. Só que agora vai saber quanto está pagando e isso vai ser bom para o debate e para a transparência das políticas públicas. Obrigado, Bernard. E aí, puxando esse gancho, Michel, sobre, acho que uma das novidades dessa reforma é realmente que a gente vai enxergar quanto que a gente está pagando de imposto, igual o Bernard falou agora. Do teu ponto de vista, o que você acha que vai acontecer quando o brasileiro ele descobrir o tamanho da fatia de imposto embutida em um carro, qualquer objeto que seja? E você acha que isso tende a formar um cidadão mais exigente? Ou vai reforçar o discurso de eu pago demais e não recebo nada em troca? Ontem eu cheguei aqui, aí conversando com alguém aqui, que já não me lembro, a gente tinha visões distintas. Porque a moça, se ela tiver aí, por favor, levante a mão, ela me dizia, a gente paga demais imposto. Concordo, a gente paga mesmo demais. O problema é que o Brasil tem uma carga tributária muito alta, mas a gente não penaliza as pessoas do jeito correto. Porque os pobres pagam muito mais impostos do que os ricos. Então, quando a gente diz que rico não paga imposto, a gente está certo, mas quando a gente diz que os brasileiros pagam impostos demais, a gente também está certo, dentro desse movimento. E isso é típico do jeito brasileiro de pensar o problema. A gente vai criando complexificações, porque esse é um modelo de sociedade muito mais do E do que do OU, né? E o OU revela
é um jeito muito mais fácil de pensar, porque você está ali diante de uma escolha. Então, o Brasil tem isso, né? Os ricos pagam pouco imposto, ao mesmo tempo a sociedade brasileira como um todo paga imposto demais. E o que eu acho que é o mais interessante dessa mudança? O mais interessante é que talvez a gente inaugure um novo olhar sobre o sistema tributário brasileiro. O primeiro deles, que eu acho que é fundamental, é que a gente precisa entender por que serve o imposto. O imposto é um pacto, e é um pacto social que uma determinada nação tem diante da ideia do que ela precisa fazer para continuar existindo como nação. Então, esse já é um dilema numa sociedade como o Brasil, que não se vê como nação. Mas, mais do que isso, acha que o Estado está completamente separado da sociedade, né? Então, a visão negativa sobre o imposto é porque a gente acredita que tem um negócio, que é a sociedade, e tem outro, que é o Estado. E como se o Estado não fosse um reflexo da sociedade, e o Estado não fosse a sociedade. Então, a gente se sente penalizado diante desse movimento, porque a gente acredita que tem alguém que a gente sustenta, que é esse Estado. E o Estado não está no asfalto que passa na tua rua, o Estado não está na iluminação pública, o Estado não está no serviço público de saúde, o Estado não está no policial, o Estado não está no moço que carimba o teu passaporte quando você volta para casa depois das suas viagens internacionais. O Estado não está aí. E a gente é o Estado, né? Então, pensar política pública ou pensar imposto num lugar como esse é complexo. Agora, é mais complexo ainda quando a gente leva em consideração uma sociedade onde o povo é sempre o outro. E aí você imagina, você paga imposto para ajudar o povo. Você não é o povo, para que você paga imposto? Porque o povo é sempre o outro, né? E o outro que é pior do que a gente. Ao contrário dos americanos, que facilmente aqui em qualquer conversa de boteco, a pessoa fala people, Americans, citizens, ele usa a palavra se incluindo. No Brasil, toda vez que a gente fala em qualquer ação do Estado, a gente diz que é para ajudar o povo, que não é você, né? Que você é um alecrim dourado. Um outro ponto importante também dentro desse movimento todo é que isso muda por completo a relação que a gente tem com o pagamento de imposto, né? E aí as palavras são muito úteis dentro desse movimento. No Brasil, a gente chama aquele que paga imposto, isso não é nenhuma novidade, de contribuinte. Ao contrário de nos Estados Unidos, a gente chama o fulano que paga imposto aqui de taxpayer. Isso pode parecer simples, mas revela jeitos diferentes de pensar a nossa relação com o Estado. Nos Estados Unidos, aquele que é o taxpayer, ele acredita que está pagando alguma coisa e que há alguma coisa em troca diante disso, que são um conjunto de serviços e bens que o Estado oferece para a sociedade em contrapartida daquele pagamento que está sendo feito. Quando a gente acha que a gente é contribuinte, a gente acredita que a gente sustenta alguém, porque é a famosa vaquinha, né? Você tem ali um dilema, precisa pagar alguma coisa para manter o negócio funcionando, você não se sente parte desse negócio, é para ajudar alguém que não é você, porque é o povo, você não é o povo, e aí você quer participar da vaquinha, que é a contribuição. E a contribuição você dá quanto você quer, né? Você não dá quanto precisa dar. E aí, aqui no Brasil, as pessoas querem definir quanto de imposto elas querem pagar. E é sempre menos do que elas deveriam pagar. Então, a conta não fecha. E por que eu acho que é importante essa mudança para a gente ter consciência de quanto o imposto paga? Porque o imposto, para além de um número numa planilha de Excel, ou para além de um dinheirinho que cai na conta do Tesouro ou no governo federal, imposto, do ponto de vista antropológico, tem uma força social de inventar alguma coisa. Quando eu invento um imposto, eu invento uma posição social. Então, quando eu deixo claro para o consumidor quanto ele está pagando, ele ganha não só consciência, mas ele ganha também empoderamento sobre aquilo que ele está fazendo. Então, falar coisas ou deixar claro coisas vai trazer uma dimensão para a nossa relação com aquilo que a gente paga, que é o teu drama. Quando você vem aqui é viagem, né? Você acha que o tênis custou $100, daqui a pouco, na hora de pagar, ele custou mais $100, mais não sei quanto, aí você fica, putz, que merda, né? Aí daqui a pouco, se ele custou isso, você tem que dar tips ainda, né? Aí você fica enlouquecido, para que tanta tips, né? E aí você começa a repensar que aquele atendimento está sendo bom ou não. Então isso é revolucionário para uma sociedade como a sociedade brasileira. Agora, eu vou repetir um ponto que é importante. Enquanto a gente não achar, e aí, se eu falei de escravidão na primeira fala, e agora eu estou de novo falando de cultura e estou falando de história, a gente precisa repensar de forma clara o que é ser um país que viveu anos de colonização e criou uma percepção distinta do que é a nação ou do que é o Estado, né? Os anos, né, de colonização deram para a gente uma percepção de que o Estado é outra coisa. E a gente é o Estado.
A gente é um Estado quando vota, a gente é um Estado quando goza dos serviços do Estado e dos privilégios também que esse Estado oferece. Então isso precisa mudar fortemente, inclusive para a gente aceitar que faz parte do Pacto do Estado. Eu juro que eu vou ser breve, mas uma história que eu sempre gosto de contar, porque eu acho que ela é representativa desse movimento, é que quando o professor Bernard e o governo federal começou a pensar sobre taxação de ricos, eu estava ainda no momento mais forte da pesquisa, né? E esse debate já tinha acontecido no governo anterior. No governo Bolsonaro, Paulo Guedes já tinha aventado uma taxação de ricos, e os ricos ligavam para mim e diziam: você não vai para Brasília com a gente? Eu falei: fazer o quê? Eles vão passar um imposto para taxar a gente. Aí eu falei: a gente quem? Eu adorei, porque nesse momento eu falei: estão achando que eu tô rico, né? Vai ganhar alguma coisa. Mas o ponto importante é que nesse momento, eu estava no momento importante da pesquisa, e aí saí para jantar com o diretor de uma empresa importante no Brasil. E ele, progressista, votou no Lula, fez campanha. Ele me disse: Michel, eu sou super a favor da taxação dos ricos. Eu falei: que bom, eu também. E ele falou: mas agora, taxar a gente, né, Michel, que ganha 100 mil por mês? Pô, a gente não. Rico é o outro. E por que eu estou contando essa história? Porque fica muito difícil a gente trazer esse debate para a sociedade quando fulano não se acha parte do pacto. Porque quando você compra uma Lamborghini e vem lá aquele preço gigantesco do imposto do carro, você fala: é verdade, eu tenho uma Lamborghini, dei certo na vida, mereço pagar isso. Quando você compra um apartamento de 400 metros quadrados, você olha ali, entra na tua sala, o prédio tem brinquedoteca, ticoteca, tecoteca, aquela coisa toda, varanda gourmet, você fala: é justo eu pagar esse imposto. Agora, quando a gente não se reconhece como parte da sociedade, como parte de uma nação, como membro de um Estado, a gente não consegue ter uma discussão tributária, uma discussão sobre imposto de forma madura. Fica essa coisa infantilizada de a bola não está comigo. Então isso precisa mudar na sociedade brasileira para a gente passar para o próximo passo. Obrigado, Michel. Bom, vou mudar agora um pouco para um eixo mais delicado, que é renda e herança. Bernard, alguns... aqui? Acho que não. Bernard, alguns críticos dizem que a reforma do consumo ela foi o lado fácil da coisa, porque gera eficiência para as empresas, né? Igual o senhor comentou com a gente. E eles dizem que o lado difícil vai ser realmente a gente conseguir tributar a renda e o patrimônio, onde tem conflito de interesse em quem está lá no topo e detém o poder. Você entende que, tecnicamente, essa reforma do consumo ela consegue pavimentar alguma coisa para uma reforma mais profunda de renda? E você acha que o Brasil vai ter coragem de enfrentar o lobby contra a tributação de lucro, dividendos e heranças? Ou a gente corre o risco de ficar no meio do caminho? Bom, legal. Perguntou com... bom, começar a falar um pouco, antes de responder essa pergunta, o livro do Michel começa com um casal de brasileiros chegando em Miami, sem mala. E aí o cara da alfândega fala: mas como é que vocês estão vindo sem mala? Não, a gente vai comprar tudo aqui. Literalmente assim começa o livro do Michel. E, na verdade, isso reflete a realidade. Assim, o melhor dos mundos possíveis é tributar a renda do Brasil e o consumo dos Estados Unidos. Tá certo? E os ricos falam: os Estados Unidos é maravilhoso, eu vou lá e não compro nada. Eles esquecem que se eles estivessem tributando a renda nos Estados Unidos e o consumo do Brasil, era o inferno, era o oposto, tá certo? Você não vê nenhum americano ir fazer compras no Brasil, razões meio óbvias, mas a verdade é que o Brasil é um país que tributa, a base da tributação é muito forte no consumo. Essa é a realidade. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Países em desenvolvimento, no geral, tributam mais o consumo, até por razões meio básicas, porque é um país de renda mais baixa e, portanto, tem menos renda para poder tributar para financiar. Mas, mesmo assim, no Brasil, a gente tributa muito menos a renda do que poderia e cheio de distorções. Eu acho que esse é um ponto importante da gente entender. De onde é que vêm essas distorções? Elas vêm, primeiro, regimes simplificados. Então, vou pegar, por exemplo, lucro presumido. Quase todo
quase todo profissional liberal no Brasil hoje está tributado pelo lucro presumido. No lucro presumido, você presume que o seu lucro é 32% do seu faturamento. Se você é um prestador de serviço, você tem muito pouco insumo, então basicamente sua renda é muito perto do seu faturamento, é um pouquinho menos que o seu faturamento. E aí, em cima disso, você aplica uma alíquota de 24% até R$20 mil desse lucro presumido por mês, 34% acima disso. Então, no fundo, você está tributando algo entre 7,7% a partir de R$20 mil por mês desse lucro presumido, está tributando uns 10,9% de tributo sobre a renda. E, até recentemente, a distribuição era isenta, não era tributada na pessoa física. Então, assim, estou falando de uma pessoa que ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil reais por mês, profissional, pagando de tributo sobre a renda 11% na empresa e 0% na pessoa física. E quem é que paga imposto de renda de pessoa? Aí você fala, o imposto de renda de pessoa física tem uma alíquota marginal de 27,5%, a mais alta. Ok, é baixa para padrões mundiais, mesmo em outros países da América Latina é muito comum ter 35%, mas ainda seria ok se pagasse 27,5%. Quem paga imposto de renda de pessoa física no Brasil? Funcionário público e alguns funcionários de grandes empresas. Agora, o grosso das pessoas de alta renda no país não paga imposto de renda na pessoa física, pela tabela da pessoa física. O grosso na verdade, se beneficia de alguns casos. No caso do Simples ainda, melhor ainda, se você for advogado ou contador, que advogado e contador tem um tratamento diferente do Simples dos outros mortais, você vai pagar menos ainda. Você pode ter uma renda de 100 mil por mês num advogado ou no Simples, que vai pagar ainda menos do que esses 7% que você paga de imposto de renda, menos ainda do que na empresa. Se você for economista, até uns 20 mil vale a pena estar no Simples. Acima disso é melhor ir para o lucro presumido do que ficar no Simples. Então, pessoal, é um grau de distorção cavalar. E aí você fala, não, mas as grandes empresas pagam imposto. Mais ou menos. O Brasil, a alíquota nas grandes empresas é alta, 34%. É bastante alto para padrões internacionais de tributação na empresa, mas tem uma série de formas de reduzir o lucro tributável na empresa. É cheio de formas de reduzir o lucro tributável. Pessoal, eu conheci uma grande empresa no Brasil que o responsável pelo pagamento de imposto de renda, o bônus dele era 100% de bônus quando a empresa pagava 0% de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Não estou brincando, pessoal. Esse era o parâmetro dele para receber o bônus. Então ele ficava lá fazendo planejamento tributário para pagar o mínimo possível. E, de novo, lucro distribuído isento até recentemente. Agora, no ano passado, o governo fez algumas mudanças e introduziu um imposto mínimo de 10% para quem... ele é crescente de 600 mil reais até 1.200.000 por ano de renda, acima de 1.200.000 por ano, um imposto mínimo de 10%, já considerando tudo que você pagou de imposto na fonte, na sua aplicação financeira, ou se você tem alguma renda tributada. No fundo, eu estou falando assim, o pessoa que ganha mais de 100 mil reais por mês no Brasil vai ter que pagar no mínimo 10%, aí sem contar o que foi pago na empresa, tá certo? Mas, mesmo assim, se eu ganho 300 mil reais por mês, paguei 10% na empresa, vou estar pagando mais 10%, a pessoa física ainda dá 20%, que é baixíssimo sobre a renda de uma pessoa de alta renda. Em qualquer país do mundo, alguém que tem uma renda dessas, qualquer país desenvolvido do mundo, paga muito mais imposto do que isso no Brasil. Então, eu acho que a gente tem um desafio aí. O governo avançou um pouco. Outras coisas, os ricos no Brasil tinham fundo de investimento exclusivo ou aplicavam dinheiro em offshore. Quem tem dinheiro, nós aqui, o comum dos mortais, acho que não sei se você tem fundo exclusivo, Michel, mas acho que não. Eu estou pensando. Ah, tá bom. Tinha lá o fundo exclusivo e tinha o comum dos mortais, bota seu dinheiro no fundo de investimento, a cada 6 meses tinha lá uma tributação de 15% de rendimento e depois do saque legal. Quem tinha fundo exclusivo tinha um diferimento, só ia pagar quando sacasse o dinheiro lá no fundo, algum dia. A mesma coisa acontecia quem tinha dinheiro no exterior aplicado através de offshore. Isso mudou nesse governo, passou a se introduzir também a tributação anual dos rendimentos nos fundos de investimento exclusivos e das offshores. São avanços. Agora, tem muito a fazer ainda. Muito a fazer para a gente ter um país mais vivo. E mais, os avanços foram feitos, foram os politicamente possíveis. Tecnicamente, o ideal, o melhor modelo do ponto de vista técnico é um modelo que a regra é a mesma para todo mundo, pessoal. Todo mundo, não importa de onde vem sua renda.
tenho uma renda de R$5.000 por mês, não importa como ela vem, eu vou ser tributado, ou vou ter a tributação zero, não importa. Tenho uma renda de R$100.000 por mês, eu vou ser tributado da mesma forma, independentemente de como eu oferir essa renda, R$200, R$300.000 por mês. Esse é o ideal. É bem difícil politicamente, mas acho que dá para fazer, tá? Há 10 anos atrás, todo mundo dizia que a reforma tributária do consumo era impossível de fazer e foi feita. Como? Uma construção, convencimento da sociedade, entender a distorção. Dá trabalho, pessoal. Não adianta escrever um paper e achar que você vai mudar o mundo nessa área tributária, pelo menos. Não é assim que funciona. Tem um trabalho de construção, de convencimento, e a partir do momento que vai se entendendo que existe a distorção, você vai criando espaço para poder tentar corrigir essa distorção. Tem muito trabalho para fazer nessa área ainda no Brasil. Foi feito um pouco nesse governo, é verdade. Fechou algumas... criou essa tributação mínima, ainda é muito pouco, mas foi criada, é o mínimo necessário. Ainda tem muito para fazer. Obrigado. Michel, quando você estava lá com os ricos tomando Martini, é coisa de rico? É Negroni agora. Negroni. Então você estava tomando Negroni. Eu ontem no hotel, todo mundo tomava Negroni. Então Negroni agora é coisa de rico. Aperol é coisa de pobre, tá? Aperol então não toma não. Gin tônica, então, se vier com aqueles negócios boiando, cancela. É isso, gente. Então Negroni agora. Quando você estava lá tomando seu Negroni com os ricos, por que o imposto sobre herança ele é um tabu tão grande no Brasil hoje? Você acha que o que está em jogo ali é o dinheiro, memória, liagem, honra? Por que ainda quando a gente fala em imposto sobre herança gera polêmica? O que você descobriu na sua pesquisa com os mais ricos do Brasil? Vou ser bem breve. Acho que tem uma questão que é importante no imaginário brasileiro, o professor Bernard vai saber disso melhor do que eu, é que os brasileiros gostam de imaginar que há em algum lugar que as pessoas gostam de pagar imposto. Porque toda vez, né, que se cita o caso brasileiro, alguém fala, mas na Suécia o fulano paga 50% de imposto sobre a renda, 40%, sei lá quanto, e lá ele tem troca, então o fulano fica satisfeito. Mentira, né? Nos Estados Unidos o fulano paga não sei quanto, mentira. Tá todo mundo, obviamente, né, insatisfeito com a ideia de que você está abrindo mão, obviamente, de algo em torno de alguém que você não sabe, né, que você não viu. Isso é por quê? Porque o imposto, você dá um dinheiro que é seu e você não sabe direito para onde vai e ele não vai com teu nome, né? Não é por acaso que todo prédio aqui nos Estados Unidos é branded, né? Ontem a gente estava no MIT, tinha nome, né? As duas famílias chinesas lá com a fotinho, né? Imposto não, você dá o dinheiro, você não vem com nome, né? Não vira nome de prédio, não vira nome de sala, não vira nome de nada. Isso dá uma sensação de para onde está indo o meu dinheiro, que você acha que é seu, que uma doação de forma clara, você sabe para onde vai, não te dá. E por que eu acho que o imposto de herança é grave assim no Brasil? Pela maneira como a gente pactua a sociedade no Brasil. Não existe nação no Brasil, né? Eu gosto de dizer, porque é uma nação, segundo Benedict Anderson, é uma comunidade imaginada, onde a gente acredita que compartilha de algum modo dos mesmos símbolos, dos mesmos valores e da mesma história. O que acontece é que nós, no Brasil, por conta do período escravocrata, achamos que temos dois tipos de gente no Brasil. Aqueles que quem está reservado os privilégios e outros que não estão. E isso faz com que a gente acredite que a nossa nação é a nossa casa. Então, o teu pacto é com a tua família. Uma criança, não importa se ela é rica ou de classe média no Brasil, ela sai da barriga da mãe, a mãe já está desesperada. Como é que eu vou deixar essa criança bem? Né? E aí ela já começa a fazer poupança, se vier de classe média, da previdência privada da criança. Né? O mundo está à beira do fim e o fulano está fazendo previdência privada para a criança. O outro já está comprando um apartamento da criança. O nosso pacto é com a família. Todo rico no Brasil tem preocupação em deixar o trineto bem. A preocupação dele, nesse vínculo de reciprocidade, se dá com o núcleo familiar. E não com a sociedade. Não com a sociedade. Porque nós, no Brasil, gostamos de acreditar que a gente deu certo, e aqui todo mundo deu, a gente deu certo apesar do Brasil. Então, se eu dei certo apesar do Brasil, eu não devo nada ao Brasil. Eu não devo nada ao Brasil. E apesar das transformações recentes que a gente vem vendo aqui nos Estados Unidos, dentro da sociedade americana, o fulano que sai de Harvard, ele vai terminar de pagar com 80 anos a faculdade, mas ele acha que chegou onde chegou por causa de Harvard, que é uma conquista da sociedade americana.
Então ele sai daqui devendo, mas ele doa para a faculdade dele. Ele sai daqui devendo, e ele acha, é verdade, eu tenho que pagar alguma coisa. Ele sai daqui com um pacto com a nação, né? Isso vem mudando fortemente, sobretudo nas iniciativas, não podemos citar aqui que eu tenho que voltar para casa, né? Mas vocês entenderam? Isso vem mudando, mas ainda é presente aqui, e no Brasil não. Então o que acontece? Imposto sobre herança breca o principal pacto da sociedade brasileira, que é aquilo que meu papai se preocupou comigo antes. E qual é o dilema, gente? O professor Bernard sabe disso melhor do que eu. Não há nada mais produtor e reprodutor de desigualdade numa qualquer sociedade do mundo do que herança. Porque enquanto você, que nasceu numa família pobre, está aqui estudando com a bolsa que você conseguiu, com o teu duro esforço, você vai voltar para o Brasil, vai dar certo, que obviamente um currículo de Harvard, do MIT ou de qualquer outra universidade vai te posicionar bem no mercado. Só que você vai ter que resolver a vida da tua mãe, vai ter que comprar uma casa para ela, vai ter que pagar plano de saúde para o teu primo, vai ter que pedir emprestar dinheiro para tua tia. Depois que tudo mais ou menos estiver resolvido, tu fala assim, e a minha casa, será que eu consigo comprar agora? Isso, né, coloca você há anos-luz atrás, e eu falo isso de um lugar de privilégio também, que vim de uma família de classe média alta, eu que no primeiro salário que ganhei, falei, o que eu vou fazer com o meu primeiro salário? Eu falei, acho que eu vou comprar pagar um restaurante para mim. Isso é pensamento de classe média. Você precisa ter herança para poder chegar nesse lugar, né? Então, a gente precisa entender, e aí isso não tem nada a ver com o esforço da tua família, isso não tem nada a ver com o legado, com quanto teu pai trabalhou, com o esforço que teu avô fez, isso não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o modelo de sociedade que, nessa forma como a gente age, reproduz desigualdade de um jeito que não é bom para ninguém. Assim. Para tu voltar para casa, poder chegar na rua com teu celular, mandar mensagem no WhatsApp, igual tu faz aqui, a gente precisa viver numa sociedade menos desigual. Para tu poder voltar para casa, né, sem se preocupar com a grossura do teu vidro blindado, você precisa viver numa sociedade menos desigual. E imposto, gostando ou não, eu também não gosto de pagar não, hein, mas eu pago. Imposto, gostando ou não, é um dos elementos mais eficazes de redistribuição de renda, ao ponto da gente inventar uma sociedade onde o outro, diferente da gente, é igual a gente também. Então, isso é fundamental para o Brasil. A gente precisa entrar de cabeça nisso. Perfeito, obrigado, Michel. Bom, a gente tem só mais 5 minutinhos. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar para os dois. Se vocês tivessem que escolher uma mudança tributária, além da reforma do consumo, que mais impactaria a desigualdade no Brasil, qual seria e por quê? Tá, bom, eu vou retomar um pouquinho o que o Michel falou antes de responder a sua pergunta. Falar o seguinte, olha, às vezes você chega para a pessoa de renda mais alta no Brasil e fala, não, você tem que pagar mais imposto, paga muito pouco mesmo. Então, você paga imposto de renda no Brasil e consome em Miami, né? Ainda para... E aí, a pessoa fala, não, eu não uso educação pública, eu tenho que pagar a minha educação, eu não uso saúde pública, eu pago minha saúde, tenho o meu segurança em alguns casos, entendeu? E aí a grande questão é falar assim, o que é isso? Então esse é o país que a gente quer? É esse o país que a gente quer? Muitas vezes eu falo o seguinte, olha, eu estudei em escola privada, meus filhos estudaram em escola privada, agora já estão crescidos, ainda não tenho neto, mas a minha impressão é que o Brasil vai ter dado certo quando o meu neto, difícil, mas quem sabe meu bisneto, estudar numa escola pública. Acho que aí o Brasil vai ter dado certo. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que procurar. Aí eu falo, não, eu não quero financiar o futuro do Brasil hoje, eu não quero pagar porque eu pago a minha escola privada. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar onde é que a gente quer chegar e tem que articular o todo junto. Com relação à questão das heranças, de fato, o imposto sobre herança no Brasil é baixíssimo, é um imposto estadual, tem um limite de alíquota fixado pelo Senado, que é 8%. Em São Paulo, é 4% a alíquota máxima sobre a tributação de herança, é baixíssimo. Não é tão simples assim. Entre os países varia muito, tá? A tributação por herança é um dos impostos que mais varia entre países. Agora, o que não dá é não tributar renda e não tributar herança. Então, por exemplo, a Suécia, que você mencionou, Michel, não sei se eles gostam de pagar imposto ou não, mas eu sei que a Receita Federal é admirada nos países nórdicos. Em todos os países nórdicos a Receita é admirada. É engraçado isso, né? Mas é porque ela é produtora de igualdade, né? O sueco tem horror a essa ideia de que alguém está descendo de imposto e você está chegando a pé. Né? Exatamente. Isso eu sei que ela é.
Mas, por exemplo, na Suécia tem um imposto de renda altíssimo e não tem imposto sobre herança. As pessoas não sabem disso, mas não tem. Aí, o que não dá é ter imposto de renda baixo e não ter imposto sobre herança. Aí ela fala, olha, pessoal, esse é um país que, na verdade, quer reproduzir essa má distribuição, horrorosa distribuição de renda que a gente tem. Não é só a tributação que vai resolver o problema da distribuição de renda no Brasil, quero ser bem claro. Isso é um processo que vai muito além. Ela passa, sim, por tributação, mas passa muito por oportunidade de crescimento de renda para as pessoas. Isso é o mais importante de tudo. Passa por distribuição de riqueza, por incrível que pareça. Assim, os Estados Unidos, historicamente, desde lá atrás, você vai ler Adam Smith, por exemplo, ele já menciona que os Estados Unidos tinham uma boa distribuição de renda lá em 1700 e pouco. E muito por quê? Talvez muito por causa da terra. A ocupação da terra foi feita aqui, as pessoas tinham muito mais possibilidade de acesso à terra do que em outros países. Então, tem uma agenda enorme aí para resolver, não dá tempo da gente mencionar em tudo, mas uma agenda enorme aí para a gente trabalhar. Aí, se você perguntar para mim o que é mais importante hoje, eu focaria num imposto de renda mais progressivo e que a tributação fosse a mesma para todo mundo. Acho que esse seria, se você fizesse isso, se você tivesse que escolher uma mudança tributária para fazer no Brasil, eu diria um imposto de renda mais progressivo que o atual e que tributasse a renda de todo mundo da mesma forma. Esse seria talvez a minha demanda. Não sou contra tributar a herança não, tá? Mas eu focaria mais nessa linha primeiro e depois discutiria o resto. Tem muita coisa para fazer aí para melhorar. A área tributária é uma, e todas as áreas que aumentam oportunidades de renda, todas as áreas que trabalham, aumentam a possibilidade de ter renda via educação, todas essas áreas são fundamentais para a gente ter um país menos desigual no futuro. Michel, e você? Tributar o Negroni? Não, o Negroni, como é que chama? Imposto do pecado, né? Tem esse negócio do imposto do pecado. De forma muito breve, eu sigo o relator, eu entendo pouco de imposto em si, então se o professor Bernard disse que a gente tem que tributar a renda, eu concordo com ele profundamente. Agora, o meu ponto fundamental é que, para além das medidas institucionais, a gente precisa repactuar a sociedade brasileira. Isso não está só no plano da política, isso não está só, fulano é mortadela ou é coxa, isso não está só porque eu discordo da minha fulana, do fulano, isso não está no plano só da política tradicional institucional. A gente precisa ter noção do nosso tamanho. Enquanto o rico olhar para você e dizer eu não sou rico, aí você ri, ele diz é verdade, eu não sou mesmo. Aí quando ele tem comprovação de que ele é rico, ele começa a dizer, mas não dá para ser rico em real, tem que ser rico em dólar, porque se compara a gente no Brasil, eu sempre pergunto quando algum rico diz para mim assim, mas em real a gente não é rico, né? Porque em dólar eu sou pobre. Aí eu falo, então vamos comparar com o Senegal, que aí talvez vocês ficam ricos, né? Enquanto a gente começar a não entender o nosso lugar e o nosso compromisso, e entender que não importa de onde você saiu, a tua trajetória, de algum modo a sociedade brasileira fez esforço para você virar do que você virou, isso não diminui o teu esforço individual, não vai dar para a gente pensar e discutir qualquer assunto. Então esses momentos são fundamentais. Eu tenho dito que a reforma não saiu como o professor Bernard pensou, mas só do debate da sociedade brasileira a gente já ganhou demais, né? E a gente tem que precisar continuar discutindo isso. A cada 5 anos a gente vai voltar, acho que vai ser ótimo para todos. Perfeito. Professor? Eu só queria fazer uma última falar o seguinte, essa reforma tributária do consumo que foi aprovada no Brasil, o Brasil, como eu falei, vem há mais de 30 anos tentando fazer isso. Esse trabalho que resultou nessa reforma começou num think tank há 10 anos atrás, em 2015, mais de 10 anos atrás. A proposta foi desenvolvida no think tank, foi amadurecida no Congresso Nacional entre 2019 e 2022, porque o governo da época não quis apoiar essa agenda, mas o Congresso seguiu e foi implementada agora nesse governo. Deu trabalho, pessoal. E o que deu certo, por que ela deu certo? Ela deu certo porque estava no momento histórico de fazer mesmo, porque todo mundo estava percebendo que não dava, mas ela deu certo porque ela virou agenda de uma parcela muito importante da sociedade, uma parcela do empresariado mais sério, apoiou a reforma, e isso foi fundamental para o Congresso assumir isso como uma pauta dentro do Congresso. A gente fez um trabalho enorme junto aos estados e municípios, secretários de Fazenda, que até algum tempo atrás existiam muito a uma reforma como essa, e passaram a entender o que ela era importante também. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, dá para mudar o Brasil, dá para fazer mudanças importantes, mas dá trabalho. Dá trabalho e
o sucesso depende de você conseguir convencer uma parcela relevante da sociedade de que isso é possível de ser feito. Não é um trabalhinho de vou fazer um trabalhinho acadêmico e vou mudar a sociedade. Não é assim que funciona. O trabalho tem a parte técnica, que é fundamental, e tem a parte política, lato sensu, não é só política no Congresso Nacional, tem a parte política lato sensu, que é absolutamente fundamental se a gente quiser mudar o nosso país. Vocês são jovens, vocês têm bastante trabalho para fazer. Espero que dê sucesso, que vocês criem um país melhor para os meus netos e os meus bisnetos. Obrigado. Obrigado.